Boa noite, amigos. Eu acredito que todos os trabalhadores aqui da casa estão felizes com a reabertura da nossa casa e com a presença de vocês aqui hoje, depois de tudo que nós estamos passando. Porque desde que decidimos fechar a casa para o atendimento ao público, não houve uma segunda em que o nosso coração não se entristeceu e que nós não sentimos falta de estarmos todos aqui juntos, trabalhando com Jesus. Pois nós sabemos que toda vez que nós entramos por essa porta, trabalhadores espirituais abnegados preenchem o nosso coração de amor e de cuidado. E quando nós saímos mais leves e mais fortes para continuarmos a nossa jornada. Então é muito bom estar aqui hoje, voltando aos poucos, adotando as medidas de segurança. E para conversar com vocês essa noite, nós trouxemos um tema muito oportuno para esse momento. Nós vamos falar sobre a importância da família para o nosso progresso. A doutrina espírita, um dos grandes propósitos da doutrina espírita para a humanidade é despertar os potenciais que cada um tem dentro de si. E para que ocorra o despertar desses potenciais, Deus, em sua infinita sabedoria, nos criou seres sociais para conviver em sociedade. Pois é no convívio com o outro que nós conseguimos identificar o bem e o mal dentro de nós. E Deus, em sua infinita sabedoria, sua infinita bondade, quis que a vida social dos homens começasse dentro de casa. É na família o nosso primeiro e mais importante contato social. Só que atualmente a humanidade vive uma fase alienada do estar sozinho, das uniões frágeis, das uniões líquidas, da falta de diálogo. E tudo isso contribui para a desestrutura da família. E, consequentemente, isso afeta diretamente o nosso progresso pessoal e o nosso progresso como humanidade. Mas quando nós falamos sobre família, o assunto por si só, ele nos remete a diversas particularidades. Porque a família ela está em constante transformação. E hoje, o conceito de família ele é muito amplo. Só que apesar dessas constantes e muitas transformações pelas quais as famílias vêm passando, ela nunca deixou e nunca deixará de ser a base estruturante para o nosso progresso. A sociedade ela começa dentro de casa. É por isso que Deus nos fez seres sociais. E a entidade familiar, nas últimas décadas, vem sofrendo um forte ataque. Há um grande desestímulo para a constituição de família, para a constituição de uma família. E isso por diversos fatores, sociais, políticos, culturais, econômicos. Mas se a família é a base da sociedade, como que a sociedade está hoje? Deixo isso para uma reflexão de cada um. Na questão 774 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim para os espíritos: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? E os espíritos respondem: diverso dos animais é o destino dos homens. Por que então quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, se nós extrairmos os ensinamentos dessa pergunta, nós temos que é pela vida em sociedade que nós nos aperfeiçoamos. É pela vida em sociedade, é pelo contato com o outro que nós conseguimos identificar esses vícios que ainda residem dentro de nós. Aristóteles já dizia: somos seres sociais e sem isso não haveria progresso
progresso pessoal. E por ser a família o nosso primeiro e mais importante contato social, nós sabemos que é lá dentro que estão as nossas pedras de toque, a nossa pedra de toque, os nossos principais desafios. Aqueles desafios escolhidos por nós mesmos antes de reencarnarmos. E, conforme a questão 258 do Livro dos Espíritos, quando nós ainda estamos na espiritualidade, nós temos um certo livre-arbítrio para escolhermos o gênero das nossas provas, as provas pelas quais queremos passar quando encarnamos. Então, ou seja, nós não encarnamos ao acaso, sem nada programado. Todos nós encarnamos com um projeto espiritual. Inclusive, os nossos contatos familiares não acontecem ao acaso. Então, encontros mais fortes, como os vínculos conjugais, como o recebimento de espíritos como os filhos, eles já estavam previstos no nosso planejamento. São situações escolhidas por nós mesmos. Só que nós esquecemos disso e, principalmente, nós esquecemos da importância da família nessa nossa jornada chamada progresso, nessa nossa jornada chamada evolução espiritual. Porque nós precisamos encarar esses vínculos familiares como a nossa ferramenta mais importante para o nosso progresso. A ferramenta mais importante que nós temos para o nosso aperfeiçoamento moral. Só que nós não fazemos isso. Muito pelo contrário. Muitas das vezes, e grande parte das vezes, nós somos desrespeitosos dentro de casa, egoístas, egocêntricos. Nós não respeitamos o limite do nosso companheiro, da nossa companheira, dos nossos filhos. Somos mal educados, não colaborativos. Isto porque a proximidade, o convívio próximo, essa espontaneidade, o conhecimento aprofundado das pessoas que convivem conosco nos permitem um convívio sem máscaras. Dentro de casa, nós somos mais espontâneos. Só que essa espontaneidade, ela tem duas faces. Ela pode ser maravilhosa quando nós conseguimos respeitar os limites das pessoas que moram com a gente e quando nós conseguimos viver em harmonia. Mas ela é terrível quando nós ultrapassamos esses limites e adentramos na esfera individual daquele que convive conosco. Nós ultrapassamos o limite de respeito considerável. E quem de nós que se dá conta de que em casa nós somos muitas vezes muito mais educados com estranhos do que dentro da nossa casa? Parece que quando a gente adentra a porta do lar, nós colocamos uma máscara ou tiramos aquela máscara que nós usamos para ser bem aceitos na sociedade e começamos a tratar com desrespeito aqueles que convivem com a gente. Ora, não é dentro da família que nós encontramos as pessoas que nós mais amamos, aquelas que nos são mais caras? Então, por que nós não temos o mesmo respeito com os nossos familiares, como nós temos com amigos, com colegas ou até com estranhos? Mas não, o abuso e o desrespeito ocorrem justamente por aqueles que nos são mais caros, por aqueles que nós mais deveríamos amar e ter cuidado. E o convívio familiar, amigos, é um pequeno exemplo do que nos espera. É como se fosse o nosso treino, porque nós viveremos em sociedade por toda a eternidade. Algum de nós aqui já leu algum livro onde algum dos espíritos faz tudo sozinho, não trabalha em equipe? André Luiz? Emmanuel? Meimei? Luiz Sérgio? Manuel Filomeno de Miranda? Nós não temos nenhuma história onde eles trabalham sozinhos. É sempre em equipe. E por que desde já nós não começamos a trabalhar assim? Olhando para a nossa família como um time. Em vez de cada um puxar para um lado, por que nós todos não puxamos a corda para o mesmo lado? Nós espíritas sabemos que é dentro da família que estão aqueles espíritos, aquele grupo de espíritos ligados pelo afeto, mas também há um grupo de espíritos ligado por desajustes pretéritos. Sabendo disso, aí a nossa responsabilidade dobra. Porque é dentro de casa onde encontramos espíritos que nós mais prejudicamos em vidas passadas. E nós não nos damos conta disso e ainda continuamos repetindo os mesmos erros. Há um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4,
onde os espíritos se manifestam assim. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são os mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Ou seja, é dentro do lar, com a convivência com os nossos familiares, que nós nos melhoramos, que nós progredimos. Nós temos exatamente a família que nós precisamos para evoluir. E a gente escuta, é bem comum escutar, eu nasci na família errada. Não, amigo, você nasceu exatamente na família que você precisava. Você tem exatamente os pais, os filhos, os companheiros que você precisa nessa atual encarnação para melhorar aquele exatamente ponto que já está há tempos para recuperar. Quando Jesus diz que a porta do progresso ela é estreita, ele quer dizer que uma parte da minha evolução é eu e eu mesma, eu e a busca pelo meu autoconhecimento. Mas essa outra parte é a evolução que eu tenho com o outro, é o contato que eu tenho com o outro. Por isso que nós nascemos dentro de uma família, para aprender que é na relação com aquela pessoa próxima de mim, é no contato, é no convívio que eu tenho com ele que eu me melhoro. Que eu consigo descobrir onde estão os meus problemas. E não, Marina, mas eu faço de tudo para ajudar aquela pessoa, eu tenho que ser simpático, mas ele não se ajuda. Você tem que fazer a sua parte. A mudança começa dentro de nós, através do exemplo. Não adianta eu exigir que o outro mude para eu mudar. Primeiro eu tenho que mudar. Primeiro eu preciso buscar ser uma pessoa melhor. Porque, irmãos, como que nós vamos preparar homens de valor sem essas bases do respeito, da educação, do cuidado, do carinho, do afeto? Criança e adolescente sem orientação é marginalização à vista. Eu estava conversando com a Eli e com a mãe dela eu estava aqui ensaiando a palestra, de que a marginalização não é só a gente falar de crianças que moram em locais de comunidades. Não. A falta de educação dentro de casa, a falta de orientação, a falta de diálogo, não é só falar com seu filho, é conversar com ele. Porque conversar subentende que você está ouvindo o que ele está falando. É isso que precisa dentro de casa. Futuramente, isso é uma opinião minha, os nossos governadores, os nossos governos vão ter que entender que sem a família como base não vai haver educação, não vai haver progresso da sociedade. Porque a família é núcleo indispensável não só para o nosso progresso, mas de toda a humanidade. A família é família desde histórias remotas. Desde que histórias antigas da humanidade, o homem já foi se agrupando em núcleos familiares, até por uma questão de proteção. E depois foi surgindo os vínculos de afeto e a parte sentimental. Nós devemos, então, irmãos, compreender que é dentro da família que nós reencontramos Jesus. É através do amor aos nossos familiares que nós encontramos Ele. Nós só vivemos o verdadeiro cristianismo sendo caridosos dentro de casa. E aqui a caridade ela precisa ser compreendida no seu mais amplo sentido. A caridade ela também se manifesta através do respeito, do diálogo, do silêncio, para não retrucar às vezes aquela situação desconfortável, através da escutativa, da educação, da paciência, da ajuda. Desfazer a família é desorientar a humanidade. Essa é uma verdade. Não, isso é uma situação indiscutível atualmente. Embora a gente já tenha falado isso, ninguém consegue viver sozinho. Ninguém evolui sozinho. A pessoa até pode conseguir viver sozinha, mas ela não vai. Ela vai chegar aqui e vai sair da mesma forma. Não vai ter progredido. Porque nós precisamos do contato social. Todos precisam de todos para serem felizes. E depende de nós ajudar aquele nosso companheiro de caminhada. Quando eu faço o meu companheiro de caminhada feliz, eu me esforço para ajudá-lo, eu estou me ajudando. E é isso que a doutrina espírita ela quer nos mostrar.
que nós precisamos viver em família, mas não só com a nossa família de sangue, mas por todos aqueles que nos são caros, aqueles que nós escolhemos para ser família. Sabe? A nosso grupo do trabalho, o nosso grupo espírita, os nossos amigos da faculdade, os nossos amigos de infância, aqueles espíritos que de fato nós temos vínculos afetivos. Pois lembra quando nós falamos lá no início da palestra que a família ela vem se transformando? Essa é uma das suas grandes transformações. Pois a família ela não é só ligada por espíritos ligados por traços consanguíneos. Ela é muito mais ampla do que isso, né? São todos aqueles que possuem vínculos afetivos, amigos, companheiros de jornadas que nos são tão caros quanto os familiares de sangue. Por isso que nós somos seres sociais, para aprendermos a conviver um com os outros e nos melhorarmos. Nós só precisamos deixar um pouco o orgulho de lado e compreender isso, interiorizar isso no nosso coração. E levar isso para dentro das nossas casas. Enxergar no outro aquele que faz parte do meu dia a dia, o meu companheiro de caminhada, como alguém que vai me ajudar a ser melhor. Pois são daqueles que temos mais dificuldades de convivência e relacionamento, onde nós extraímos as lições mais valiosas do Evangelho. E eu penso que nunca antes na nossa história, a família ela se fez tão importante. Porque a humanidade atingiu um nível tão alto de ganância e de egoísmo que Deus fez todo mundo parar. Ele colocou todo mundo dentro de casa. Ele aquietou o mundo. Para nós aprendermos a dar valor àquilo que o dinheiro não compra, que é o amor, é o afeto, é o diálogo, é acordar de manhã, um domingo de manhã, e tu ver toda a tua família dentro de casa com saúde. É tu poder brincar com teu filho, sair com teu esposo, sair com a tua esposa. Ficar deitado numa grama brincando com teu cachorro e com teus filhos. Isso dinheiro nenhum compra. A paz de espírito que é preenchida quando a gente está perto das pessoas que a gente gosta. Então, meus amigos, que nós possamos de fato viver o Evangelho de Jesus dentro das nossas casas. Que nós possamos transformar o nosso lar em um templo. Templo de amor, templo de cuidado, templo de carinho, templo de paciência, templo de respeito, templo de amizade, templo de parceria. Porque quando nós falamos em transformar a nossa casa em um templo de amor, além de viver o Evangelho do Cristo, é pautar as nossas ações na educação. E aqui a educação no seu mais amplo sentido. Na educação intelectual, na educação moral e principalmente na educação espiritual. São essas as educações que começam dentro da nossa casa e que nos fazem sermos seres melhores. Muito obrigada, amigos.